Nós não sabemos exatamente quanto tempo Adão e Eva moraram no jardim do Éden. Não sabemos se 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos ou se 10. O certo é que não ficaram muito tempo. Já imaginaram habitar o jardim do Éden? Um lugar seguro, perfeito, bonito, sem animais vorazes, sem pestes, doenças, enfermidades, uma ecologia perfeita, um clima maravilhoso, com tudo à sua disposição. E eu acredito que todos os que estamos aqui apreciamos as frutas. Eu mesmo gosto muito de pêssego. Para mim, é a fruta mais gostosa que há. Já imaginaram estar naquele jardim sem pagar condomínio, conta de luz, água? Não sabemos, repito, por quanto tempo Adão e Eva ali permaneceram. Mas havia um teólogo que não estava satisfeito com isso. E esse teólogo, ou hermeneuta, estava com inveja da felicidade de Adão e Eva. Alguém já disse que esse ser, dantes carregado de luz e sabedoria e virtudes, inveja o ser humano. Um pensador francês afirmou, e em parte acredito nele, ele afirmou que Satanás tem inveja de nossa futura posição no reino de Deus. Ele olha para nós e diz: como esses seres caídos, cheios de enfermidades e doenças, com tantas necessidades, poderão herdar o reino de Deus futuramente, enquanto eu, um ser tão sábio, e realmente ele é sábio, não podemos ignorar-lhe a sabedoria. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, diz o santo profeta que ele era considerado mais sábio do que Daniel. E esse teólogo, com inveja de nossos primeiros pais, resolveram roubar-lhe a felicidade. Sim, senhores. Ele poderia, quem sabe, levar a sério a sua investida na pessoa de Adão. Mas sabia ele que Adão era um homem sábio, inteligente, resguardado, prudente, e que ele, Satanás, jamais poderia roubar-lhe a felicidade. Adão, por ser um homem que tinha um contato diário com o Senhor, estava sempre precavido, jamais cairia na tentação verbal e hermenêutica de Satanás. Mas Eva, nossa primeira mãe, nossa primeira genitora, mostrava-se, como diz Pedro, um vaso mais fraco, mais frágil. E Satanás, certa vez, surpreendeu-a sozinho, em um recanto qualquer do Éden, quem sabe imaginar as belezas do Éden, ou supor alguma possibilidade, quem sabe em relação ao próprio fruto proibido. Como Satanás não poderia e não pode materializar-se, porque Deus não lhe deu tal autoridade, Satanás faz o quê? Literalmente usa uma serpente, por ser o membro do reino animal mais sagaz e astuto, usa a serpente. E esta história, eu quero adverti-los, é realmente verdadeira.
A serpente foi usada por Satanás. Se não acreditarmos nessa história, não poderemos acreditar também na história de Balaão, quando a sua jumenta falou. A Bíblia não é um livro de carochinhas ou carochas. A Bíblia é um livro sério. Nós temos narrativas verdadeiras ali. E Satanás, que já vinha acumulando conhecimento, prestem atenção, irmãos. Somente Deus sabe todas as coisas por ter o atributo da onisciência. Deus não precisa raciocinar ou usar a lógica para compreender ou entender determinada coisa. Ele sabe tudo. Não é limitado pelo tempo. Para ele, passado, presente e futuro representam o mesmo contínuo. Deus sabe e conhece todas as coisas, mas os seres angelicais e nós, seres humanos, precisamos fazer algumas operações intelectuais para concluir determinadas coisas ou para chegar a determinados fatos. É claro que nesse particular, os anjos, por serem mais inteligentes e imortais, levam vantagem sobre nós. E Satanás já detinha muito conhecimento, não somente a respeito de Deus, mas também a respeito do ser humano. Nesse sentido, membros do Santo Ministério, eu posso dizer que Satanás é o teólogo mais completo, mais astuto e mais perigoso que eu. Quantos anos ele tem de teologia? Desde que é criado, talvez ele tenha 6 ou 7 ou 10 ou 15 mil anos de teologia. Ele não para dormir, nem para comer, nem para repousar e nem para ler. Ele não precisa de ler. A sua inteligência é muito grande. Nós fazemos, quem sabe, 12 anos de teologia. Levamos um diploma bonito para casa e com ele pensamos que já podemos enfrentar o príncipe das trevas. Não é assim. Nós só poderemos enfrentá-lo através do nome de nosso Senhor. Caso contrário, a nossa teologia é vã. E esse teólogo, que já era antropólogo também, pois já vinha estudando a reação do ser humano, ele não pode ler os nossos pensamentos, mas pode, observando-nos de longe, e às vezes de perto, porque diz Pedro que ele circunda em nosso redor procurando tragar-nos. Ele já era um antropólogo e estava se formando em sociologia também, observando a vivência daquele primeiro casal. Já teólogo, já antropólogo e já um bom sociólogo, vai ele conversar com a nossa mãezinha. Despreparada, naquele momento apartada do esposo. O isolamento é perigoso, não somente para a mulher, mas também para nós homens. Diante das tentações, não há nenhum super-homem e nenhuma super-mulher. Devemos estar sempre vigilantes e na companhia de alguém, de um santo, porque 2 em oração e vigilância poderão enfrentar com mais galhardia Satanás. Aí vem Satanás com a sua hermenêutica, e ele começa a distorcer a palavra de Deus. Hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia. É uma ciência
às vezes válida, às vezes perigosa, que ensina-nos a interpretar a Bíblia. Para nós pentecostais, há duas proposições áureas. A primeira: a Bíblia interpreta-se a si mesma. Em segundo lugar, o Espírito Santo é o real intérprete da palavra de Deus, porquanto ele a inspirou. E vem Satanás e pergunta-lhe: olha, disse o Senhor para que vocês não podem sequer tocar na árvore da vida. Aí Eva começa a dialogar com Satanás. Com Satanás não há diálogo. Com Satanás não há conversa. Ele é mais esperto, mais astuto, mais cuidadoso e prudente do que nós. E Eva começou a conversar e deixou-se enredar pela hermenêutica e dialética de Satanás. A dialética é quando nós contrapomos uma ideia e outra até chegarmos a uma síntese. Jogamos contra a tese, uma antítese, até alcançarmos uma síntese. E Satanás sabe usar a dialética muito bem. Na minha opinião, não foi Hegel o inventor da dialética, mas o próprio diabo. Ele gosta disso. E Eva deixou-se convencer por aquela hermenêutica. E Satanás, da hermenêutica, parte para a exegese, para a prática. A exegese é quando nós interpretamos um texto. É quando nós tiramos desse texto uma interpretação. E nesse particular, precisamos ter o Espírito Santo iluminando-nos o exercício da leitura e do estudo da Bíblia Sagrada. E lá estava Satanás dialogando, conversando com Eva através da serpente. E infelizmente, como todos nós sabemos, Eva comeu do fruto proibido. Mas observe, ela de imediato não percebeu que havia contrariado a lei de Deus, nem sentira-se nua ou despida diante do Senhor. Mas já instrumentalizada por Satanás, ela parte para o ataque, não com hermenêutica, não com exegese, mas com os seus encantos. E Adão, mesmo sabendo que contrariava as leis de Deus, ele peca conscientemente, ele não se deixa enganar, era inteligente, conhecia bem os ardis de Satanás, mas deixa-se seduzir pela esposa. Porque Satanás plantar-lhe no coração de que, se ele não comesse do fruto proibido, ele, quem sabe, poderia perder a esposa e ficar novamente solitário. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado nas horas de tentação. Mesmo o teólogo mais agudo, mais inteligente, mesmo o homem mais santo, se não estiver vigilante e se não clamar ao Senhor, poderá cair, poderá pecar, poderá fazer coisas feias, como às vezes acontece. Recentemente, um pastor em São Paulo veio a matar a própria nora, um homem de Deus, formado, inteligentíssimo. É um perigo. Irmãos, não podemos enfrentar Satanás sozinhos. Se não tivermos em nós o sangue do Cordeiro, a nossa luta é vã,
porque ele é mais esperto do que nós. E na hora da tentação, o que faz Satanás? Ele joga em nossa alma, ele joga em nosso interior, não somente pensamentos, mas toda uma narrativa. E às vezes você pensa que está imaginando determinadas coisas, mas o que acontece é que você está lendo todo um romance ou uma narrativa que Satanás, de forma sutil, jogou-lhe no coração, porque ele sabe soprar-lhe as coisas nos ouvidos. Satanás é esse adversário. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que do interior do homem saem homicídios, furtos, adultérios, prostituições e outros pecados. Ou seja, Satanás consegue fazer no coração do homem, consegue montar no coração do homem toda uma biblioteca. É a biblioteca de Satanás. É por esse motivo que devemos vigiar o nosso coração constantemente. E eu lhes digo que devemos tomar cuidado, não somente com as fantasias sexuais, com as fantasias odientas, nas quais urdimos até o assassinato de um irmão. De repente, vem-nos aquele pensamento: e se eu matasse esse irmão? E se eu lhe tirasse a vida? E se eu inventasse uma história para matá-lo, moral e espiritualmente? É uma narrativa que Satanás jogou-lhe no coração. E Adão comprou essa história, e ele come do fruto proibido. Neste exato momento, ele se vê nu diante do Senhor, completamente despido. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 5 e versículo 14, afirma que por um só homem entrou o pecado no mundo. Não foi através de Eva, foi através do homem, de Adão, que é o grande responsável pelas desgraças do mundo, e não a nossa. Eu não sei se ele a advertira corretamente contra as astutas ciladas do diabo. E foi dessa forma, hermeneuticamente, exegeticamente, teologicamente, que Satanás introduziu o pecado no mundo. Irmãos, nem toda teologia, até mesmo a ortodoxa, provém de Deus. Vou dar-lhes um exemplo aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo chegava em determinada região, vinha um endemoniado e dizia: eis aí o Filho do Deus Altíssimo. Não era verdade? Não era o Senhor Jesus Cristo, não era e é o Filho do Deus Altíssimo? Aquela teologia não era certa, não era correta? Porque então o Senhor calava o endemoniado e o próprio demônio? Porque a teologia tem de brotar daqui, da Bíblia Sagrada. Foi somente quando Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta declaração constitui-se na pedra fundamental do Novo Testamento. A igreja está edificada não em Pedro, mas na declaração de Pedro. Irmãos, e Pedro, ao fazer tal afirmação, recebe a bem-aventurança. No entanto, descuida-se um pouquinho e olha que Pedro, alguns minutinhos depois, estava fazendo a teologia de Satanás.
Nós, homens de Deus e ministros de nosso Senhor, precisamos tomar cuidado. Se pregamos, não podemos permitir que Satanás nos use os lábios. Se escrevemos, não podemos permitir que nos use as mãos. É o caso de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas com a mesma mão que escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Certa vez escreve: mata-me Urias, colocando-o na frente do combate mais vinhedo. Foi usado por Satanás. Tenhamos cuidado. Satanás vem produzindo teologia desde que expulso do Éden. E nestes últimos dias, diz o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, que alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas e demônios e a espíritos enganadores. O que isto significa? Que Satanás tem a sua equipe de demônios, peritos em falsas doutrinas, em criar teologias que aparentemente são certas, mas o seu fim é a derrota eterna. Ele cria hermenêuticas perigosas, dizendo, por exemplo, que o autor nada representa, o autor morreu, e que quem vai determinar o real sentido de um livro não é o autor mais, e sim o leitor. Mas a minha Bíblia diz: a lei e ao testemunho, e se não falarem de acordo com esta palavra, jamais verão a alva. A Bíblia não muda, tem um só significado. Ela interpreta-se a si mesma, e o Espírito Santo é o seu real intérprete. Por esse motivo, queridos pastores, membros do Santo Ministério, precisamos tomar muito cuidado com os candidatos ao ministério da palavra. Quem são eles? Entrevistemos-nos, conversemos com eles, procuremos conhecer-lhe a biografia e a bibliografia também, o que eles estão lendo. Antigamente, os irmãos sabem muito disso, que a formação de um pastor não era propriamente num seminário, instituto bíblico ou faculdade. A formação de um pastor se dava quando ele grudava em seu pastor, o candidato ao santo ministério, e o seu pastor mentoreava. Os livros que o pastor lia, ele os lia. Ele procurava literalmente imitar o seu pastor, e o resultado era um John Wesley, um George Whitefield, um Spurgeon, homens de grande valor. Não era uma academia divorciada da igreja que formava os membros do santo ministério. Eu aprendi que a verdadeira teologia tem de ser feita no âmbito da igreja, pelo santo ministério, porque segundo Efésios capítulo 4, versículo 11, ele mesmo, o Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. E uma igreja munida com tais ministros faz frente a Satanás, não permite de forma alguma que ele nos invada os arraiais e semeie entre nós a discórdia, a heresia e a apostasia. E foi assim, hermeneuticamente,
exegeticamente e teologicamente que Satanás introduziu no contexto das relações humanas aquilo que nós chamamos pecado. Um abismo chama outro abismo. Irmãos, e diz a Bíblia que Deus expulsou Adão do jardim do Éden. Vejam bem como Deus foi gentil para com a mulher. Vejam bem, Ele não a expulsou diretamente, expulsou assim, através de Adão. Porque no juízo que se deu ainda no Éden, a única sincera, a única pessoa sincera naquela história não foi Adão, foi Eva. Adão disse: Senhor, a mulher que tu me deres, a mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e eu comi. A serpente, Eva não. Eva disse a verdade. A serpente me enganou e eu comi. E o juízo terminou naquele momento. Nós homens precisamos ser mais responsáveis em casa. Às vezes, por não querermos um confronto, permitimos que a esposa seja enganada por Satanás. Por não querermos confrontar as filhas e os filhos, permitimos que Satanás os engane, aprisione-os. Onde está a nossa autoridade de homens? O marido é o pastor de seu lar, porque ele tem como missão levar e pastorear a sua esposa e os seus filhos até que estes cheguem às regiões celestiais. É o profeta de seu lar, está ali para coibir toda e qualquer investida de Satanás. É o sacerdote, é a sua obrigação interceder por cada um de seus familiares, principalmente dos filhos e da esposa. E é o teólogo, é aquele que durante os cultos domésticos está a ensinar-lhes a palavra de Deus. Se você faz tudo isso, parabéns. Satanás jamais terá guarida em seu lar. Agora, se você percebe que a sua filha está andando de forma mundana, está com más companhias, e que cerca as suas redes sociais de senhas indevassáveis, cuidado. Tome cuidado de sua filha, zele por ela, veja as suas companhias. E o seu filho, às vezes o pai percebe que o filho está transviando-se para o homossexualismo e não quer confrontar o filho e permite que o menino se perca, talvez com 10, 12 ou 13 anos. É hora de um homem ser homem em seu próprio lar. Como aquela carta do rei Xerxes, ele determinou que o homem seja senhor em sua casa, não para tiranizar, mas para levar a sua esposa e os seus filhos ao céu. E a mulher deve ser submissa ao marido. Senhoras, esta submissão não pode ser passiva, tem de ser ativa. Uma submissão ativa. Sejam submissas, mas ao perceberem que o chefe da casa, o seu marido, não está procedendo bem, chame-o atenção. Chame-o atenção. É uma submissão ativa, porque Safira tinha uma submissão subserviente e não sabe, e foi para o inferno juntamente com Ananias. A esposa de Acã, a mesma coisa. Senhoras,
sejam submissas ativamente.